Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia. Meu nome é Isabela e hoje a gente vai conversar sobre um tema tão importante que é sobre o Setembro Amarelo. Hoje nós estamos aqui com a assistente social e com a psicóloga, a Camila e a Luciana. Tudo bem com vocês, meninas? Olá, tudo bem conosco sim. Muito obrigada, meninas, pelo convite. E como você disse, realmente é um tema muito importante. Vamos falar aí sobre o Setembro Amarelo. Como a Luciana já falou, muito obrigada, pelo convite. O mês de Setembro Amarelo é um mês para conscientizar as pessoas da importância pela busca da saúde mental e valorização à vida. Então, dando iniciativa nas nossas perguntas, qual que é o principal objetivo da campanha do Setembro Amarelo e como começou essa campanha no Brasil? Então, o principal objetivo é a valorização da vida, né? Então, hoje a gente tem altos números, de autoextermínio. Então, assim, a campanha ela veio para o Brasil em 2015 com esse intuito de valorização da vida. Por que da campanha Setembro e da cor amarela? Porque em setembro de 94, um jovem dos Estados Unidos, ele tirou a própria vida e ele tinha um Mustang amarelo. Então, um veículo Mustang amarelo. Então, a família dele começou a distribuir fitinhas amarelas justamente por esse veículo que ele tinha como forma de conscientização, de prevenção à vida. Isso mesmo. E quais são os principais sinais de alerta para as pessoas que estão precisando de ajuda? Olha, mudança de comportamento. Às vezes a gente conhece alguém que, por exemplo, conseguia trabalhar, fazer atividades cotidianas, ter uma vida normal. E, de repente, a gente começa a observar irritabilidade, muita ansiedade, tristeza em excesso, falta de cuidados com questões básicas, higiene, Às vezes a pessoa desânimo, a pessoa não quer mais sair de casa, começa a ficar isolada, Então, são alguns sinais de alerta. E normalmente esses sinais, eles não vêm de uma hora para outra. Então ele começa aos pouquinhos. Então se hoje a pessoa ela tem um bom convívio familiar com a sociedade, aos pouquinhos ela vai deixando esse comportamento. Então hoje a pessoa está bem e amanhã do nada ela está mal. Não é assim, Camila? Ela pode até confirmar isso melhor do que eu. Mas esse sinal, ele vem aos pouquinhos, então por isso que é importante nós, enquanto cidadão, estar antenado ao comportamento daquela pessoa que está com algum problema, com a saúde mental já abalada. Sim, e como a Luciana falou, é importante também a gente lembrar que nem sempre a pessoa vai demonstrar de forma clara que ela está em sofrimento mental. Às vezes a pessoa está ali, mesmo diante das dificuldades dela, conseguindo fazer aquilo que ela tem que fazer, entregar aquilo que ela tem que entregar. Então, realmente, a gente tem que ficar muito atento aos sinais, Pode ser, sim, que ela tenha mudanças drásticas a ponto de a gente visualizar, mas também tem os casos da pessoa estar em sofrimento e não conseguir demonstrar. Por isso a importância da campanha. Porque se tem a campanha, tem informação. Então, consequentemente, a sociedade vai estar mais atenta em relação a isso. Por isso, a importância da campanha. Sim. E onde que uma pessoa que está com essas dificuldades, onde a pessoa começa a se retrair, ela vê que ela precisa de ajuda, onde que ela pode procurar de uma forma gratuita? Olha, essa questão é um problema de saúde pública. Então, assim, de forma gratuita, ela já pode procurar a UBSF mais próxima, pode procurar o CAPS, ela pode procurar ajuda também através do CVV, que é um atendimento telefônico, através do chat também. Então, não precisa nem se identificar, ela liga, ela entra em contato com o pessoal do CVV, tem uma central de relacionamento que vai estar ali passando informação, ajudando, orientando ela. Então, tem esses canais. O BSF, tem também faculdades, universidades que fazem atendimento gratuito, com apoio psicológico. Lembrando que o CVV, ele é atendimento 24 horas, telefone, chat e e-mail, não precisa se identificar. Como a Lu disse, tem os projetos sociais, locais que atendem de forma gratuita, tem profissionais que trabalham com a questão do valor social, vai fazer um questionário socioeconômico, vai entrar em acordo com aquela pessoa, o que ela pode pagar, se ela não pode pagar, Tem as faculdades e universidades também com que tem curso de psicologia, que tem essa área que faz o atendimento gratuito à sociedade. E a campanha do Setembro Amarelo é justamente para isso, para mostrar para essa pessoa que ela não está sozinha, que não é um fato isolado, que a dor dela não é só dela, porque tem muitas pessoas em sofrimento psíquico que têm vergonha de buscar ajuda. E, infelizmente, a gente
tem melhorado isso, mas por muito tempo a gente viu isso como o quê? É falta do que fazer, às vezes é falta de ter uma louça para lavar, né? Então, isso vai criando preconceitos e tabus. E o Setembro Amarelo é justamente para isso, porque isso é sério, né? São doenças graves, a pessoa pode sim achar que a única saída que ela tem é o autoextermínio, e o Setembro Amarelo, ele veio justamente para trazer essa conscientização. E às vezes, meninas, também, a pessoa, por exemplo, se nós temos a informação e a gente percebe que a pessoa está mudando, alterando o seu comportamento, nós, com esse olhar atento, vai incentivar a buscar ajuda. Porque às vezes a gente não tendo informação, acha que mudou de comportamento. Essa pessoa mudou o jeito dela, mas não, ela mudou o comportamento por alguma razão, por algum motivo. E nós precisamos ter esse olhar atento, essa empatia de oferecer ajuda e de buscar ajuda. Lembrando que nós não precisa ser um profissional da área para oferecer esse suporte. É que às vezes a pessoa fala, mas eu não sou psicólogo, eu não sou da área da saúde, eu não sou assistente social. Você não precisa ser um profissional para conseguir dar esse suporte para essa pessoa que você identifica que está precisando de ajuda. Sim, eu achei interessante o que a Camila falou sobre aquelas pessoas, né, que têm, às vezes, receio de buscar ajuda, tem muita, às vezes, vergonha do que sente. Isso eu acredito que seja muito mais em questão dos homens, né? Tem esse fato, porque eles guardam muitas coisas. Sim, né? É verdade. Eu acho que ele tende menos a buscar ajuda, assim, tanto que o índice é maior para os homens. Exatamente, ele tem maior. E olha, você trouxe uma questão muito importante, porque isso é muito cultural. Nós vivemos numa cultura, isso tem mudado, né? Mas vivemos numa cultura que homem tem que ser forte, que menino não chora, menino não pode ser frágil, né? Caiu, levanta, engole o choro, né? Eu atendo crianças, eu converso muito isso com as famílias. Questões emocionais, mentais, não tem gênero, né? Todos nós sentimos. E hoje os homens estão vindo para terapia. E é muito bom, porque a maioria deles chegam no consultório e traz essa queixa. Eu vim de uma cultura muito rígida, eu vim de uma criação muito rígida. Eu imagino assim que, principalmente pro homem adulto, que já desde criança tava ali com essa cultura, né? Aí eu fico imaginando, às vezes aconteceu alguma coisa que foi um gatilho na vida adulta, que fez ele, às vezes, vocês estavam falando sobre os sintomas, os sinais, né? Que às vezes a pessoa pode estar depressivo, pode parar de viver a vida que ele vivia antes. Então, procurar uma ajuda é difícil para ele. E eu acho que a campanha do Setembro Amarelo é muito importante por causa disso, né? Exatamente. Principalmente para um público que é esquecido. Usando várias vezes. Sim, o público, principalmente mais jovens, entre crianças, adolescentes, que aí vem a questão de bullying que sofre nas escolas. Hoje o ambiente escolar, assim, é um ambiente, nessa questão, é muito precário, porque não tem todo um apoio ali para aquelas crianças que sofrem, até mesmo em casa, e leva esses problemas para a escola, ou vice-versa. Então é um problema que a gente tem que estar muito de olho, ligado nessa questão, para as crianças não acabarem sofrendo tanto, né? E sobre essa questão que você tem comentado aí dos jovens, a questão hoje, as mídias, a internet, ela cobra muito uma aceitação, né, curtidas, ela cobra muito isso. Então, quando ela se vê num cenário diferente daquilo que ela tá vendo na internet, isso daí pode também levar a problemas de saúde mental. Sim, isso é verdade. E agora, assim, um tema que foi recentemente polêmico foi sobre o Felca, né? Que aí teve o quê? Adotização. E agora todo mundo tá falando sobre adotização. Às vezes, crianças, assim, que tem um pai mais rígido, que às vezes restringe tela e tudo mais, justamente por ver tudo que tá, sabe? Às vezes vê que uma amiguinha tá muito, assim, demais pra idade dela, né? Aí vê que quer fazer igual e aí fica num trem doido, aí é muito diferente, né? Exato. E aí, sobre isso, Isabela, tem a questão dos jogos, que induz a criança a esse nível mesmo, que aí ela tá ali em contato com a tela, e os jogos online, eu falo no sentido infantil, leva a criança a tomar esse tipo de atitude, porque ela não tem maturidade para entender que aquilo é prejudicial para ela. E aí entra a importância da família.
da família ou, né, de quem cuida dessa criança, que hoje, às vezes, tem muito contexto que fica com a babá, fica numa escola, tudo bem, cada família com o seu cenário, mas aí entra a importância, e eu sempre falo que é buscar um equilíbrio, porque tudo em excesso é ruim, né, tudo em excesso, a gente hoje tem aí as mídias, internet, tela, né, é muito comum, então às vezes nem sempre vai conseguir estar ali 100% sem tela, mas o tempo que estiver monitorado, né? Então, tendo isso em vista, vocês acham que, assim, a nossa geração, a geração que tá vindo por vir, né? Eu tenho uma irmã de 11 anos, então, assim, eu vejo mais ou menos. Você acha que por esse excesso, por perder essa essência de criança mesmo, porque, assim, lá na época da minha avó, eles não tinham tela, era todo mundo reunido ali, primo, tio, era tudo junto, assim. Então, às vezes, por essa alienação, assim, ficar muito no celular, Tecnologia. perder realmente isso. Às vezes, isso Pode causar uma pode- doença mental que você está querendo chegar. Isso, pode exatamente. afetar. Pode afetar, e a Camila também acho que pode também falar melhor sobre isso. A pessoa tem tanto acesso, tá tão conectada nesse mundo virtual, que a proximidade perde aquele vínculo afetivo, e aí o que pode causar essa... Eu acho que eu até falei meio errado assim, mas é porque eu vi um caso de uma pessoa, assim, que cometeu, Uhum. sabe, o ato. E, assim, foi muito triste quando eu soube. Ele dizia, assim, passou até foi um caso bem famoso, que ele ficava tão alienado ali nos jogos e tudo mais, que ele viveu uma vida fictícia na cabeça dele. Sim. Ele, acho que ele, não sei falar, por isso que eu quero perguntar se ele houve algum transtorno, né, que chegou ele a isso. Ele cometeu por causa que ele queria ir pra lá, entendeu? Uma vida totalmente fictícia. Ele queria se imergir nesse mundo doente. Eu não sei como abordar isso, mas ele cometeu isso porque ele queria ir Viver aquilo ali. pra ele era isso, entendeu? Sim, isso é muito relativo. Lembra da individualidade, né? Temos pessoas e pessoas, situações e situações. A gente não pode colocar, olha, isso sim vai ser um problema para o futuro, porque pode ser que sim e pode ser que não. E as gerações, elas vão evoluindo, elas vão melhorando. E é normal ter ganhos e perdas. Mas eu também não posso achar que a geração da minha avó foi a melhor geração e a geração futura vai ser a pior geração. Não, a gente não pode trabalhar nessa linha. Isso é perigoso e a gente não tem nada que comprove isso. Né? Volto a falar, o excesso. A tecnologia, ela é muito boa, ela trouxe muitos benefícios, mas em contrapartida, traz malefícios também. Por quê? A falta de monitoração, né? A falta de afeto, essa sensibilidade que a pessoa vai perdendo. Por quê? Excesso. Esse caso que você está trazendo é bem isso. A pessoa, de fato, levou uma vida fictícia. Era uma pessoa que precisava de ajuda. E, às vezes, não podemos afirmar, faltou essa sensibilidade, Exatamente. esse cuidado de falar para essa pessoa, opa, você está indo para um caminho que não existe, vamos buscar ajuda, né? Vamos buscar ajuda, vamos trazer essa pessoa para o real. Ela estava vivendo no imaginário, né? Mas isso é muito relativo. A gente não pode afirmar que a futura geração vai ter ganhos ou perdas por isso ou por aquilo, né? Tem coisas que a gente, de fato, vai ter que acompanhar, vai ter que viver, e cada um vai lidar com isso de uma forma. Exato. Entendi. Entendi. Mas não pode. Igual você falou, é individual mesmo. Mas isso não. Como eu posso dizer? Não aumenta? Não vai crescendo? Crescer os dados, você É. fala, de pessoas que vão viver demais no fictício e deixar de viver no real? Exatamente. Pode ser, né? Volto a falar que a gente não pode afirmar isso. Porque a tecnologia, a intenção é o quê? Avançar, né? A gente tá aí com um monte de novidade, né? Muita informação. Quem sabe usar isso para o lado bom, positivo, isso é ótimo. Mas, infelizmente, tem o contrário também, que traz doenças, como qualquer outra coisa na vida que a gente não sabe usar ou não sabe ter equilíbrio, traz problemas, traz danos. Só que a gente não pode afirmar que isso vai aumentar os dados, né? Pode ser que sim,
Pode ser que não. O Assim uso como a gente não pode... consciente, né? Isso, é o uso consciente. Assim como a gente não pode ficar preso nisso. Ai, a geração da minha avó foi a geração assim, que todo mundo reunia. Sim, foi uma geração boa para quem viveu ela, mas também tinha coisas que não eram tão boas, Claro. né? E assim é a nossa geração, e assim vai ser a nossa geração futura, né? Sim. Então, a gente analisando esse caso de vida virtual, a vida fictícia, no caso, que está tendendo a crescer mais e mais, a gente percebe que esse não é um ambiente acolhedor, que não é um ambiente seguro, principalmente para as crianças que não têm um monitoramento ali dos pais e tudo. Então, como que a gente poderia apoiar essas crianças, no caso, fazer um ambiente seguro ali para onde que essas crianças, no caso, iam se sentir acolhidas, que não ia ter exclusão da parte delas? Olha, essa pergunta ela é muito boa e ela abrange várias questões. Porque, por exemplo, quando eu falo de acolhimento, o suporte familiar é o principal. Né? A criança em casa, o lar, um lar estruturado faz toda a diferença. Isso é comprovado. Então, a primeira coisa é o suporte familiar. E hoje a gente tem várias concepções de família, mãe solo, pai solo, crianças que crescem com a avó. Isso não vem ao caso. O que vem é que quem é esse suporte familiar precisa dar essa base para essa criança. Escola, né? A gente está falando aqui que isso às vezes não, é um problema até de saúde pública. Na minha opinião, como psicóloga, toda escola tinha que ter psicólogo. Isso não é luxo, né? Toda escola tinha que ter uma equipe de saúde, né? Para estar acolhendo essas crianças, esses adolescentes e os profissionais de saúde, que na grande maioria das vezes também estão esgotados, estão precisando de ajuda. Então, é uma coisa que a gente tem que trazer mais isso para discussão, né? Porque envolve suporte familiar, envolve acolhimento, envolve a empatia, envolve a sensibilidade na escuta. Quando uma pessoa está com um problema, ela quer ouvir o quê? Ouvir sem julgamento, ouvir sem crítica, né? Às vezes, pegar na mão daquela pessoa e literalmente caminhar com ela, porque quando uma pessoa está em sofrimento, criança, adolescente, adulto, ela precisa desse suporte, porque às vezes, na maioria das vezes, ela não vai conseguir fazer isso sozinha, e aí entra esse suporte. É isso. Principalmente para criança, às vezes, que não sabe... Inclusive, já que a gente estava falando agora, né? De adolescente, criança e tudo mais. Como é que vocês percebem os sintomas, assim, em cada pessoa? Adulto, criança, trabalhador, cada área, assim. No caso da criança, a gente percebe uma irritabilidade também. Por quê? Hoje eu estou nas creches, né? Trabalho com criança, com as famílias, e a gente percebe, justamente voltando a esse tema e voltando a falar sobre o acesso ao celular, as telas, ela deixa a criança muito irritada, né? Então tem essa questão da irritabilidade, tem essa criança do isolamento, o fato do isolamento, os jogos, tudo isso vai contribuindo para que ela também se sinta excluída, que ela não se sinta amada, porque ela está ali na tela, está o tempo todo. Então, ela não tem esse acolhimento da parte do pai. Sim, e não só criança com tela, porque a gente tem criança que não tem acesso à tela, importante falar disso, e está em sofrimento psíquico. Então, quais os sinais que a gente tem que estar em alerta? Olha, a criança, ela costuma ficar irritada, ela costuma ficar isolada, choros constantes, que muitas das vezes a gente confunde com o quê? A famosa birra, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Falta de concentração, começa a perder o interesse nas atividades. A escola é fundamental nisso, né? As questões de escola, Exatamente. aprendizagem. Então, isso na criança é comum de acontecer. Tem outros fatores? Tem, mas esses são os principais. E tudo isso é porque tem o quê? Tem um contexto por trás disso. Não mais uma vez a gente volta a falar, não começa do nada. Então tem um contexto que vem por trás disso daí, que vai causando aos pouquinhos. E aí tanto a escola quanto aqueles que estão perto, é importante estar atento a esses sinais, né? Quando eles começam a já aparecer, é importante estar atento. No caso das crianças. Criança, falando do adolescente. O adolescente, ele tem uma forte tendência ao quê? Isolamento. Isolamento, comparação, necessidade de pertencimento. Aí entra agressividade.
né? Pode ser que em casos mais graves, o uso de substâncias, álcool e drogas, que ele vê aquilo como uma válvula de escape, né? Pensamentos negativos, pensamentos, ai, ninguém vai me entender, ninguém me ama, eu não pertenço a nenhum grupo. Essa questão de imergir no mundo virtual por se sentir desamparado no mundo real. Então, adolescente, isso é muito comum. É verdade. Né? Sim. Isso Questão dos adultos, vamos falar aí. Tem essa questão da oscilação de humor, né? Hoje eu acordo até bem, mas no final do dia, um desânimo, não quero fazer mais nada. A perda de vontade de fazer atividades cotidianas, como eu falei no começo, às vezes falta de cuidados básicos, né? A pessoa vaidosa, gostava de se arrumar, agora não quer nem tomar um banho. Como assim? O que tá acontecendo, né? Gostava de sair, agora tá só isolada. Porque a gente tem que lembrar, gente, que tristeza é algo normal de sentir. Ninguém tem que viver 100% feliz, não, porque essa vida também é irreal. Isso é importante, né? Tristeza normal de sentir, os dias difíceis todos nós temos. Quando a gente fala de ficar atenta aos sinais de uma pessoa que às vezes está entrando em depressão, né? É a constância, né? O exagero disso, né? A oscilação que isso está acontecendo, porque dias ruins todos nós temos e isso é normal, né? Na fase adulta, isso é muito comum de ver, oscilação de humor, irritabilidade, isolamento, a falta de cuidados. E a questão, igual você tinha comentado lá no início, a questão do homem entender, achar que tem que dar conta de tudo, principalmente na vida financeira. Eu sou o provedor, eu tenho que dar conta, e eu sou assim, e às vezes o desemprego traz essa tristeza, esse abatimento. E também que tem aumentado, que a gente tem visto muito, é a questão dos jogos online. E aí já vem com as apostas, perde o dinheiro, já entra naquela dificuldade financeira, e o que acontece? Aí ela, né, problema está desencadeando um problema, exatamente. Então, assim, nos homens eu tenho visto muito isso. Eu tenho percebido que os jogos online, que cresceu muito essa questão da aposta, tem algo que tem sido prejudicial, não só para os homens, na verdade, não só, né? Eu acho que assim, que envolve inclusive os adolescentes também, envolve mulheres também. Eu tô querendo dizer no sentido do homem, por conta do desemprego, por conta do econômico, que é prejudicado e vai desencadear, porque entra num jogo, faz a aposta, perde o dinheiro, logo ela tá prejudicando a família. Logo está prejudicando os filhos, e aí começa a vir a resposta desse sofrimento, né? Fator de risco. Um fator de risco. Um fator de risco. E a vida financeira é algo que impacta muito. Sim. De repente você tem um padrão financeiro que te dá uma vida financeira, de uma vida estável, e você perde aquilo, faz todo sentido. Exatamente. Isso que a Luciana está trazendo, né? E é importante essa pergunta que você fez, porque a gente, principalmente nós que trabalhamos nessa área, a gente precisa identificar a criança é uma forma, o adolescente é outra forma, o jovem adulto é outra forma. Aí a gente tem a classe o quê? Trabalhadores, que entra nisso que a Lu tá falando, o desemprego, a insatisfação com o trabalho, a insatisfação financeira. A frustração de não conseguir chegar onde ele planejou. Sim. Tudo isso também. O esgotamento com o trabalho. Já atendi pessoas também que estavam doentes mentalmente por conta de esgotamento no trabalho. Então, isso também é importante da gente levantar. E tem a classe dos idosos, né? O índice de depressão nos idosos, quando a gente vai avaliar, fazer uma escuta clínica, sentimento de inutilidade. Às vezes tem aquela pessoa que aposentou, de abandono. E aí tem o quê? Eu sou inútil, eu não tenho mais a minha atividade, eu não sirvo para nada. E, né? Vai perdendo a saúde, é isso. E aí, desculpa, isso corta. Mas aí, igual, eles ficam, assim, às vezes, quando vai perdendo a saúde e tudo mais, e aí vê que tá sozinho, porque aí filho casa, tudo mais, aí ele capaz se sente abandonado. E aí, rejeita. E a fase idosa, claro que isso é relativo, mas aí também vem questões de saúde, as dores físicas, as limitações. Vem a questão da dependência. A questão da dependência. Porque aí o idoso, ele não vai querer precisar assim, tudo que eu vou fazer, se eu vou tomar um banho, se eu vou sair, tudo tem que depender de alguém para levar. Aí onde que entra os filhos, que igual você falou, que casa, aí tem que intervir nessa situação.
Então, em relação aos idosos, também é algo muito comum, né? É isso É mesmo. importante a gente fazer essa diferença, né? As crianças, a gente pode observar isso no adulto, essa classe de trabalhadores, né? Que a gente entrou aqui no financeiro, essa questão dos jogos online que está muito em alta, e os idosos, porque tem índice de depressão muito alto em idoso, e o que mais grita nesse público é essa sensação de inutilidade, de dependência, vem as questões de saúde, então é importante também a gente estar atento a isso. E o idoso, ele ainda tem a questão da cultura. A cultura do idoso, ela está muito mais formada que de uma criança. A criança está sendo formada. Então, para ele, para você mudar, né, essa crença que ele tem que depressão é frescura, que na minha época não tinha isso, volto a falar, isso é relativo, tá? Cada caso é cada caso. Mas dentro desse público, eu falo isso até pela experiência que eu tive com a minha avózinha, né? A gente falava, vovó, eu brincava com ela, né? Eu vou levar a senhora pra psicóloga. Eu não preciso disso, não. Não, é que você vê, a minha mãe fala que psicólogo o quê? Eles ficam uma perguntação pra gente, e eles têm esse... Então, assim, na época deles, não tinha isso naquele ponto, né? Não tinha. Olha o quanto que a saúde mental tem agora, né? Isso tem avançado, tem melhorado. E fazendo isso aqui que a gente tem que continuar fazendo mesmo, dar essa abertura para falar de saúde mental, como eu falo de saúde física. Exatamente. É tão comum a gente falar, você tem que buscar fazer uma atividade física, as academias hoje estão cheias, isso é positivo, né? Mas também quebrar esse tabu, né? Para falar que ansiedade, depressão, transtorno do pânico, essas questões emocionais e mentais são normais. E se você tá com alguma coisa nesse sentido, tem algum sentimento desse, você não tá sozinho, você tem onde buscar ajuda. Por isso que é importante a conscientização. Por isso que isso daqui que vocês estão fazendo é importante levar informação para o maior número de pessoas. Porque quanto mais fala, mais pessoas vão sendo alcançadas e a gente vai começando a reduzir os números. Porque os números aumentam na medida em que a informação ela não tem. Não tem. Vocês podem perceber que tem algumas campanhas que não é transmitido em mídia, que não é levado para a mídia. A gente gosta muito de trabalhar com a questão do Maio Laranja, que é uma informação extremamente importante, é algo que tem que ser falado sobre os cuidados, que também é um fator de risco, né, a questão do abuso. Então, acho que é algo importantíssimo, tem que levar informação. Informação é tudo, é tudo. Então, assim, esse momento é super importante para que as pessoas tenham conhecimento de onde buscar ajuda, o que fazer, que não é frescura, que não é pecado, que não é... Tudo isso é importante. E quanto mais informações, mais quebra de tabus. Exatamente. Né? A depressão, né? A falta de vontade de viver, os transtornos mentais, emocionais, não é falta de Deus, né? Não é pecado, né? Não é falta de lavar uma louça, não é falta do que ter o que fazer. Então, esse Setembro Amarelo, ele vem justamente para isso, né? E ainda bem, como eu falei, vou repetir, né? Que isso está ampliando. Né, vocês, como jovens, aí vão levar isso. Eu tenho certeza. Nós somos agentes de mudança. Né? Com essa informação aqui, olha quantas pessoas vão receber esse conteúdo. Exatamente. E a gente vai sair daqui com isso mais aflorado ainda de estar passando para as outras pessoas. Então, isso é muito importante. Isso que eu ia perguntar para vocês. Se tem algum outro movimento, algum outro mês de conscientização, além do Setembro Amarelo, que também seria importante a gente abordar aqui, igual você acabou falando do Maio Laranja. O que seria o Maio Laranja? O Maio Laranja é prevenção ao abuso infantil. Então, ele trata sobre o abuso infantil, criança e adolescente. Então, tem que levantar informação, por quê? Para trazer conscientização de que, às vezes, hoje a gente entende que o abuso é quando comete um ato sexual, mas nem sempre. O abuso é quando tem uma foto, entendeu? A questão da sexualização, daquilo que a Isabela comentou, da adultização, tudo isso envolve o abuso. O abuso é quando você tem o desejo de satisfazer a sua vontade, já se torna um abuso. Quando eu recebo um toque que aquilo não me agradou, isso já é um abuso, entendeu? Então, assim, até a gente comentou sobre o Janeiro Branco, tem também para tratar a saúde mental, importantíssimo.
Então, tem vários meses aí para conscientização. Assim como tem da saúde também, né? Igual ao Outubro Rosa. Então, tem vários. O importante é ter informação, é isso mesmo. Né? Temos aí, como a Luciana falou, né, o Janeiro Branco é uma campanha super conhecida, que é um mês específico para falar de saúde psíquica, saúde mental, emocional, né? É uma campanha já consolidada, né? Temos o Janeiro Branco. O CVV atua todos os dias, 24 horas, não é só no Setembro Amarelo. E eu acho que é o que eu falei, questão de política pública. A gente precisa trazer isso para a consciência, que saúde mental não é só nesse mês específico de campanha. Não, São em todos os meses. E aí entra escola, aí entra o ambiente de trabalho, as instituições, né? A partir do momento que você incentiva o autocuidado, incentiva o indivíduo a ter uma autoestima saudável, tudo isso você está cuidando da saúde mental e emocional dele e evitando que ele caia em situações de fatores de risco, né? Para a questão da depressão, a questão do autoextermínio. Então, a gente precisa trabalhar para implantar essa cultura de cuidado. A gente tem que pensar no cuidado, né? E rodas de conversas, palestras, promover espaços que abra esse tema, amplie uma conversa aberta, um ambiente né? seguro. Um ambiente seguro, isso. E em todo local isso pode ser feito. Às vezes a gente fica esperando algo extraordinário acontecer, ter um lugar específico. Não. Escola, né? Você faz um mural, né? Você faz um teatro, você faz uma dinâmica para atender esse público infantil e adolescente, porque adolescente, criança é muito do visual, do lúdico, então você tem que tem que saber trabalhar esses recursos também. Empresas, né? Questão de roda de conversa, dinâmicas, palestras sobre o tema. Eu não preciso falar de Setembro Amarelo específico durante todo o ano, mas eu posso falar de bem-estar, eu posso falar de autocuidado, eu posso falar de autoestima, né? Tudo isso eu estou trabalhando saúde mental. Isso. A gente percebe que um está interligado no outro. E o Janeiro Branco está interligado com o Maio Laranja está interligado com o Setembro Amarelo. E todos eles são questões importantes, o que acaba que as pessoas não dão o valor necessário ali para elas. Igual o Maio Laranja não é tão recorrente, não é tão abordado como o Setembro Amarelo era. E isso é uma questão que deveria sim ser, generalizada. Deveria ter uma comunicação, algo a mais em relação a esses outros meses, não só em relação ao Setembro Amarelo. Sim, exatamente. Até porque essa questão do Maio Laranja, sei que a gente o foco aqui é o Setembro Amarelo, mas só voltando aqui no Maio Laranja, é muito importante falar, por quê? Porque ele foca em criança e adolescente, entendeu? Então, os mais vulneráveis. Sim. Porque, é claro, que nós estamos falando de uma vítima, seja ela mulher, homem, criança, adolescente ou adulto, não tem problema. Mas o Maio Laranja é voltado para criança e adolescente que é mais vulnerável. Então, por isso precisa dessa conscientização também, tanto quanto Setembro Amarelo. Porque o Maio Laranja, quando ele é bem tratado, o Janeiro Branco, quando ele é bem trabalhado, ele vai chegar lá no Setembro Amarelo com um número muito menor. Por quê? Porque o Maio Laranja, as causas do Maio Laranja, que é o abuso, ele vai reduzir o índice, porque ele foi trabalhado lá, né? E é um fator de risco. O Janeiro Branco, quando ele fala de saúde mental, ele vai trabalhar uma série de coisas que pode te dar problema de saúde mental, ele vai chegar lá no Setembro Amarelo com um número menor, entendeu? Então, assim, a ideia é reduzir mesmo. Por isso, a importância da campanha, de levar informação. E como a Camila bem falou, vocês, enquanto jovens ali, tá ligado nas redes sociais, é disparar informação. É falar, sabe, sobre o tema, e ter esse momento e tá ali. E todos aqueles também que nos assistir, também é disparar informação. Por quê? Porque é uma forma de conscientizar. E prevenir. E prevenir. Nós temos que trabalhar com foco na prevenção. Exatamente, é isso mesmo. E na opinião de vocês, o Setembro Amarelo, ele realmente chegou e mudou alguma coisa, deu uma certa importância ali, os números reduziram de autoextermínio, ou é só algo supérfluo? Então, depende da como é que é exposta essa informação, porque não adianta ter a campanha Setembro Amarelo, não adianta ter qualquer outra campanha se não é divulgada. Porque para isso sim os números eles começam a reduzir.
Hoje a gente tem um número, se eu não me engano, acho que uma média de 45%, 54%, se eu não estiver enganada, do autoextermínio. Tem esse número, mas ainda é alto, esse número está alarmante, mas essa campanha desde 2015, são 10 anos de campanha. Por que nós ainda estamos nesse número? Salva vidas, né? Exatamente, salva vidas, claro. Salva sim, com certeza. Tem a informação, a gente tem a rede pública aí para estar apoiando as pessoas que têm problema de saúde mental. Mas tá chegando onde nós precisamos chegar? Porque 45% ainda que seja, é um número alto. É um número alto para uma campanha que existe há 10 anos, entendeu? Ou seja, são, em média, 100 mil pessoas por ano. É um número muito alto. Muito alto. Então, assim, precisa ser melhor divulgado. Porque, sim, salva vidas. A resposta é sim, salva, mas precisa ser melhor trabalhado, mais bem divulgado. Exatamente, era isso que eu ia falar. Eu acho que deveria ser melhor trabalhado, porque é um assunto muito importante, é um tema muito sensível, né? Sim. E às vezes abordam de forma errada. Às vezes virou muito marketing, entendeu? Um setembro amarelo com o símbolo e só. Mas cadê o texto falando que, sabe, você tá ali, que tem ajuda. Isabela, o que acontece é que hoje eles falam assim, se a gente falar muito sobre o assunto, vai induzir a aumentar os números. O argumento é esse. Mas a gente precisa entender que quando se fala do assunto, mas vem carregado de uma informação de que tem como buscar ajuda, de que a pessoa não está sozinha, de que algo pode ser feito diferente, que cometer certos atos não vai resolver o problema dela, pode ajudar a melhorar esses números. Sim. Então existe essa informação, não pode falar sobre isso porque senão vai aumentar. E não é bem assim. Quanto mais fala, mais informação tem. Entende? Na questão do Maio Laranja, muitas pessoas entendem que se só assistir um vídeo, uma criança assistir um vídeo inadequado para a idade dela, não é abuso. É abuso. Mas como que ela vai saber disso quando a informação chegar até ela? É só dessa forma. E é importante, assim, a pergunta que você fez, sim, a gente acredita, sim, que o Setembro Amarelo, ele não é só marketing, ele pode melhorar, como as outras campanhas, mas eu acho que já é um grande início, porque antes, lembra da gente falar que lá na época da minha avó, não falava disso, era literalmente um tabu, Sim. Era literalmente visto como frescura, como uma falta do que fazer. Então hoje a gente tem trazido isso para conscientização e tem melhorado, como a Lu falou, pode melhorar, pode e deve, tem os dados certinhos sobre esses índices lá no site do Setembro Amarelo, né? Mas sim, eu acredito que melhorou sim, eu acredito que é positivo e eu acredito que a gente precisa fazer mais esse tipo de roda de conversa que a gente está fazendo aqui. Porque como a Lu falou, e eu vou reforçar, quanto mais informação eu tenho, mais eu vejo que tem saída, que tem onde buscar ajuda, que eu não estou sozinho, né? Que eu não tenho que ter esse preconceito de buscar ajuda para a saúde mental, porque uma doença mental, ela é tão grave quanto uma doença física. Se você tem algo físico no corpo, você vai procurar um médico, Exatamente. Você vai tomar um remédio, você vai buscar ajuda até você procurar estabilizar aquilo, né? Na grande maioria das vezes, volto a falar que quando a gente fala do indivíduo, tudo tem exceção, né? E a gente precisa passar para as pessoas que a doença mental é esse mesmo caminho. Você tem como buscar ajuda, tem ferramentas para isso. Temos lugares que atendem de forma gratuita, né? Que às vezes a gente ainda ouve falar, é muito caro, Sim, é terapia, sim. é psiquiatra, sim, né? Não é. Aí quando eu venho esse tipo de questionamento, eu gosto de fazer essa pergunta: quanto que custa a sua vida? Qual o valor que você dá para ela? Será que buscar um bem-estar físico, emocional, né? Mental é caro? Tá, temos as questões socioeconômicas, mas a gente tem onde buscar ajuda de forma gratuita. E esse tipo de campanha é justamente para isso. É muito importante falar sobre o mental, porque, assim, você cuidando do seu mental, gente, meu Deus, você estando ruim, estando mal, pode desencadear até doenças, como o jogre. Então, a gente tem estudos que comprovam. Hoje está super em alta as doenças psicossomáticas, né? Não é um assunto que a gente vai abrir aqui. Mas, gente, eu não estando bem, eu falo isso para as pessoas que me procuram. A nossa cabeça, ela é uma potência.
né? Eu estando bem mentalmente, Eu estou naturalmente, também. exatamente. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio. Não adianta eu tô cuidando muito bem do meu corpo, né? Tô super bem fisicamente, mas eu tô em crise de ansiedade, eu não consigo dormir, eu tenho insônia. Tem que manter Então, um equilíbrio entre os dois. é o bem-estar físico, mental e emocional. A gente precisa buscar esse equilíbrio. É isso mesmo. E eu acho que já deu o nosso tempo, né? Pena, porque o assunto é importante. Então, gente, esse é assunto super importante que a gente tratou aqui. A gente queria deixar essa mensagem para vocês, que vocês não estão sozinhos, vocês têm onde procurar ajuda. Olha aqui o tanto de coisa que a gente conseguiu falar hoje, né? Tantos assuntos, tantos temas que a gente acha que o Setembro Amarelo é tão vulnerável, mas não, é algo tão importante que a gente tem que dar uma tão importância para isso, porque tem números muito altos ainda, né? Exatamente, precisa. Então, para a gente conseguir reduzir, a gente tem que ter mais essa conscientização. E é isso que a gente está fazendo aqui com vocês, passando essa mensagem, essa conscientização sobre a importância que tem a sua vida. E é isso, você não está sozinho. Obrigada. Obrigada. Obrigada, meninas, pelo convite. Foi muito bom estar aqui, é uma informação importante. Sim. Então, espero que o maior número de pessoas possa visualizar tudo o que a gente falou aqui e disparar a informação. Obrigada. Obrigada, meninas. E vamos aí cuidar da nossa saúde mental. É isso mesmo.